Galera, deu empate no último Clássico Rei da temporada 2023. Fortaleza e Ceará jogaram aqui no Castelão, tô aqui na sala de imprensa, na sala de coletivas da Arena Castelão. Foi nesse banner que o técnico Gustavo Mourinho concedeu a sua última coletiva em relação a Campeonato Cearense 2023, com empate em 2-2 e a vitória do Fortaleza na primeira partida. O Ceará ficou sem o título. Fortaleza conseguiu seu quinto título seguido do Campeonato Cearense e o título da temporada 2023. O técnico Gustavo Mourinho, é óbvio, começou falando sobre o jogo. A primeira pergunta foi exatamente minha, sobre o que faltou para o time dele na partida, e ele disse algumas coisas interessantes que a gente destaca aqui. Primeiro, ele falou o seguinte: o penal deu um pouco de vida ao rival. Foi o pênalti que aconteceu no final do primeiro tempo de jogo. Ele entende que começou um segundo tempo zerado e que faltou a sua equipe jogar um pouco mais, ter um pouco mais a posse da bola, tocar a bola, sair, ser mais produtiva. O Mourinho entende que na segunda etapa de jogo seu time não teve isso e que isso acabou sendo um aspecto negativo para a sua equipe. Ele destacou, como eu disse, essa questão do pênalti no final do primeiro tempo como um ponto negativo. Era 2-0 para o seu time, ia descer para o vestiário para ele conversar com seus atletas com 2-0 e acabou reduzindo essa sua vantagem para 2-1. No segundo tempo, ele acha que a sua equipe faltou jogar mais e lembrou que teve alguns atletas com cãibras. O Mourinho, inclusive, fala sobre isso. Foi um pouco antes do segundo gol do Fortaleza, né? Ele teve o Kaique ali sentindo cãibras, ele falou de outros atletas, acho que o William Maranhão, quando saiu, também estava sentindo cãibras, e lembrou o Mourinho que isso acabou determinante para que o Fortaleza estivesse mais à frente. A sua equipe tinha dificuldades, estava cansada e acabou tomando o segundo gol. Não foi uma pauta aqui da coletiva com o técnico Gustavo Mourinho, mas um papo para a gente conversar. O Mourinho fez umas alterações que eu entendo que ele estava pensando nos pênaltis, né? Ele coloca o Jean Carlos no jogo, depois ele coloca o Guilherme Castilho no jogo e coloca no lugar de um volante, no lugar do Kaique, no lugar de um jogador de marcação. No banco de reservas ele tinha um jogador de marcação que era o William Maranhão, mas que jogou muito pouco na temporada pelo Ceará. Eu não sei o que a gente poderia esperar do Maranhão em campo. Também o Mourinho trabalhou durante a semana, não sei se estava nas melhores condições, mas entendo que o Mourinho fez alterações também pensando nos pênaltis. Nada assim irreal, nada fora do comum, mas também pensando na questão das penalidades máximas. Ele foi indagado sobre essa questão de reservas, né? Tem sido uma coisa muito colocada em relação ao Ceará. Eu mesmo no futebolês algumas vezes coloquei isso e entendo que isso faz diferença, que fez diferença na decisão desse título. Enquanto você tem um time como o Fortaleza que consegue fazer 5, 6 modificações, e eu não estou falando dentro do jogo, de uma partida para outra, e consegue continuar com o mesmo volume de jogo, com uma qualidade muito similar, muito parecida, o Ceará não tem como fazer isso nem durante os jogos, né? Quando ele faz as alterações, ele tem certas dificuldades. E sobre isso, o Mourinho disse o seguinte: sobre essa questão dos reservas, não tome como desculpa, mas é difícil ser suplente, disse o técnico Gustavo Mourinho. Ele acredita que é difícil um reserva, um jogador que não vem atuando, que não tem sequência, jogar no mesmo ritmo dos titulares. E entende que no caso do Ceará é mais difícil, porque ele é um elenco novo, né? Um elenco que foi formado, de certa forma, para essa temporada 2023. Então, muitos atletas são novatos. Ele, treinador, também vai conhecendo o elenco aos poucos. E aí ele entende que é uma situação mais complicada ele determinar a qualidade técnica de um jogador, determinar a condição tática de alguns atletas. Ele iniciou a temporada trabalhando, teve a pré-temporada, foi recebendo alguns jogadores também durante o período em que a equipe foi jogando, e tem esse tipo de dificuldade, dá para entender. Entende que o seguinte,
tem um bom elenco, ele acredita que tem um bom elenco, uma coisa que a gente acabou de falar aqui, que quando o Ceará muda tem essa questão da dificuldade, mas o Mourinho lançou uma dúvida sobre isso, né? Se é realmente a divergência de qualidade entre os atletas ou se é o caso de que ele testou pouco esses atletas e eles estão sem ritmo de jogo. O Mourinho disse o seguinte: estamos seguros de que temos um grande elenco, disse o treinador. Claro, o treinador diz isso, ele não vai falar mal do seu elenco de jeito nenhum. Aí fica a dúvida, é porque ele acha isso mesmo ou é porque ele realmente não vai falar mal do elenco? Sobre elenco para a Série B, o técnico Gustavo Mourinho evitou falar de reforços, evitou falar de que posições ele precisa de reforços, mas ele disse o seguinte: olha, precisamos de todas as armas para disputar uma Série B, que vai ser bastante difícil. Então, se houver oportunidade de contratações, ele quer. E a janela de contratações, a janela de transferências nacionais, ela terminava no dia 4 de abril, mas ela foi estendida até o dia 20. Então, ainda há tempo para contratar. E o técnico Gustavo Mourinho deixou a porta aberta, né? Disse que precisamos de todas as armas para disputar uma Série B, que vai ser bastante difícil. Foi indagado também sobre torcida. É claro, o técnico Gustavo Mourinho, na última coletiva dele, falou sobre torcida, né? Falou sobre o torcedor e que esse torcedor poderia cooperar muito hoje, e ele acha que o torcedor fez o seu papel nessa partida. E disse exatamente isso, aspas para ele, exatamente nisso. Fez o seu papel, elogiou bastante o torcedor, o técnico Gustavo Mourinho, e disse mais, que acompanhem, que acreditem, porque aqui tem um grupo que trabalha honestamente, que trabalha muito duro para conseguir seus objetivos. Daqui para frente, o Ceará continua tendo decisões, né? Vai ter a decisão da Copa do Nordeste, vai jogar contra o Sport, as duas partidas finais da Copa do Nordeste, e depois, antes disso já estreia na Série B, e depois que passarem as decisões, terá o restante da Série B inteira, né? Joga partidas da Série B entre uma decisão e outra, inclusive, e sabe que é importante cada jogo. A Série B é uma decisão a cada partida, então são 38 rodadas, são 38 decisões. Ele entende que não dá para perder tempo, tem que começar a preparar a equipe para essa estreia, e a preparação tem que ser logo para essa Série B e para a primeira partida das finais da Copa do Nordeste também. Sobre a questão psicológica, que sempre fica uma coisa para se avaliar quando uma equipe perde uma competição, como os jogadores vão se portar dali para frente, né? Era uma competição em que o Ceará, nesse jogo final, por exemplo, começou vencendo por 2-0 e acabou tomando um empate. O Mourinho disse o seguinte, olha, essa é boa. Futebol não é para gente fraca. Se perde, se ganha. Hoje sentimos, amanhã sabemos que não poderemos continuar assim, porque teremos que trabalhar para outra final, disse o técnico Gustavo Mourinho. Ele acredita que a perda do título não vai abater o grupo e que o time vai chegar em boas condições nas decisões da Copa do Nordeste e que também vai chegar em boas condições para esses jogos. A gente até acabou de falar aqui, né? Todo jogo é decisivo em se tratando de Copa, de Campeonato Brasileiro. Então, qualquer jogo é decisivo e o Mourinho sabe muito bem disso. Tem uma outra questão que é interessante a gente abordar aqui, hein? O Ceará tem 3 partidas que ele vai ter que jogar ainda sem público, depois vai pedir a reversão das 3 partidas que restam de pena do ano passado, daquela invasão de campo no jogo contra o Cuiabá. A invasão nem foi levada em consideração, mas aquela briga da torcida na partida contra o Cuiabá. E o presidente João Paulo Silva levantou a questão de que o Ceará poderia jogar essas partidas no PV. O técnico Gustavo Mourinho parece estar pensando como o presidente. Ele disse o seguinte, olha, a preferência dos jogadores e a nossa é ter sempre um campo realmente rápido. E o presidente Vargas está muito bom. No último jogo que fizemos lá, foi um campo maravilhoso. Então,
existe boa possibilidade das 3 primeiras partidas do Ceará acontecerem no PV. O Ceará, em tese, joga sem público, mas fez um pedido ao STJD para que mulheres e crianças sejam admitidas como público para esse jogo. Então é possível que mulheres e crianças vão para a partida. O Ceará não teria renda nesses jogos, foi isso que o Ceará perdeu renda, mas o Ceará teria aí a condição de ajudar uma entidade com alimentos, com a doação de alimentos, naquela questão de que a entrada seria 1 quilo de alimento não perecível, então é uma coisa que pode acontecer. Mesmo assim, o Mourinho deixou claro que não abandona de todo o Castelão, não é essa ideia, seria mesmo para esses jogos. Diz que o Castelão é um bom lugar para a sua equipe jogar, ela está acostumada a jogar aqui, a torcida está acostumada a vir, tem o tamanho do estádio que comporta melhor a torcida do Ceará e terminou dizendo: vamos estudar com a diretoria e com o departamento de futebol o que fazer em relação a essa questão. Portanto, é muito possível que o Ceará jogue partidas dessa temporada, desse Campeonato Brasileiro Série B, no estádio Presidente Vargas, mas vai jogar a maior parte dos seus jogos, quer dizer, a tendência é o Castelão. Uma pena que hoje tenhamos visto um gramado do Castelão que não está 100%, em alguns momentos, ali perto dos gols principalmente, se desfazendo. Há uma preocupação porque as chuvas continuam na capital cearense. Será que tem como mudar essa situação do Castelão? Fica uma dúvida, fica uma grande interrogação, mas o Ceará tem essas 3 primeiras partidas que teoricamente não tem público, que pode ter do STJD a condição de ter mulheres e crianças. Esses jogos é uma tendência natural que aconteçam no PV. Agora, se você for dar uma olhadinha na tabela, está lá marcado para o Castelão, mas pelas conversas, tanto da direção do clube quanto da comissão técnica, é bem possível que seja no PV. Sobre essa perda de título, o Fortaleza campeão, o Ceará chegou ao final de campeonato cearense, não conseguiu conquistar o título. Eu tenho uma frase que tomo comigo de um companheiro de imprensa que dizia, e olha, a frase tem muito a ver com o futebol. Ele disse e dizia sempre, meu amigo Sérgio Pinheiro, que já não está mais conosco, que no futebol, como na vida, não existem vitórias nem derrotas definitivas. Fique imaginando aí que você vai ver. Sempre tem um outro jogo, sempre tem um outro Clássico Rei, sempre tem um outro campeonato, sempre tem uma outra temporada. Dizia Sérgio Pinheiro, no futebol não há derrotas nem vitórias definitivas. Valeu!